No Boletim Recomeçar de hoje, a gente vai conversar sobre a pena de multa. A pena de multa é um tipo de sanção penal de caráter patrimonial e, na maioria das vezes, é fixada juntamente com a pena privativa de liberdade. A pessoa condenada à pena de multa é obrigada a pagar um valor em dinheiro ao Fundo Penitenciário Nacional, que custeia o sistema prisional federal, ou ao Fundo Penitenciário Estadual, que custeia os sistemas prisionais estaduais. O juiz, quando vai fixar a pena de multa, usa dois critérios. Em primeiro lugar, o juiz estabelece o dia multa, no mínimo 10 e no máximo 360, isso de acordo com a gravidade do crime que foi praticado. Depois, o juiz determina o valor desse dia multa, que vai de 1/30 do salário mínimo mensal vigente na época dos fatos até 5 vezes esse salário mínimo. Esse valor é definido de acordo com a condição econômica do condenado. No entanto, o juiz pode aumentar em até 3 vezes esse valor, se entender que o valor combinado é ineficaz para a repressão e para a prevenção do crime que foi praticado e também diante da situação econômica do réu. Além disso, se o condenado praticou um crime contra o sistema financeiro nacional, contra a propriedade material, contra a lei de drogas, como crime de tráfico, de associação para o tráfico de drogas, o juiz pode elevar o valor dessa pena de multa até 10 vezes do máximo previsto. O pagamento da multa pode ser realizado pelo condenado ou condenada no prazo de até 10 dias, que são contados do trânsito em julgado da decisão, ou seja, quando não cabe mais recurso contra aquela condenação criminal. Quando isso acontecer, o condenado ou a condenada será intimado, notificado a pagar o valor da pena de multa. O juiz pode também parcelar a multa a pedido do condenado, o que vai permitir ao condenado pagar por mês um valor igual, um valor sucessivo, desde que o representante do Ministério Público tenha sido ouvido e seja favorável a esse pedido de parcelamento também. O valor da pena de multa também pode ser descontado da folha de pagamento, caso o condenado esteja em liberdade e exercendo um trabalho registrado, desde que o valor do desconto não atinja o seu sustento. Essa situação de descontar da folha de pagamento pode ocorrer em algumas hipóteses. Em primeiro lugar, quando a pena de multa é aplicada isoladamente. A segunda hipótese é quando a pena de multa é aplicada em conjunto com uma pena restritiva de direitos e não privativa de liberdade. A terceira hipótese é quando o condenado à pena privativa de liberdade tiver obtido a suspensão condicional da pena, o sursi, ou então quando esse condenado ou condenada acabar de cumprir a pena privativa de liberdade, a pena de prisão. Também será possível desconto quando o condenado for beneficiado com livramento condicional. No entanto, é preciso saber que, por mais pobre financeiramente que seja o condenado ou a condenada, não existe isenção da pena de multa. Você deve pagá-la. Caso você, egresso ou egressa, não tenha pago a multa devida após 10 dias do trânsito em julgado da sua condenação, a cobrança da pena de multa será coercitiva. Isso é feito através de um processo de execução fiscal. No entanto, você pode ficar tranquilo porque você não vai ser preso por dever uma pena de multa. Uma situação recorrente é a seguinte: o egresso vai regularizar a sua situação eleitoral, seu título de eleitor, mas é informado de que há alguma restrição ou suspensão por um processo criminal. Nesse caso, peça ao atendente que anote o número desses processos para que você consiga seguir adiante. Conhecendo o número do processo criminal, no qual constou essa restrição no seu título de eleitor, você deve procurar a vara criminal do processo ou dos processos em que você foi condenado. Essa vara criminal fica no fórum. Sabendo qual é a vara criminal, você deve marcar um atendimento com o escrevente do cartório criminal para solicitar a certidão atualizada da pena de multa que foi aplicada pela sentença criminal ou então uma certidão de objeto e pé.
eles vão te dar um prazo para retirar essa certidão. Após o decurso desse prazo, retire na vara de execução criminal, a certidão de execução criminal que contém o seu cálculo de liquidação de pena, com base na resolução número 113 do CNJ. Recebida a certidão, você vai saber o valor da pena de multa atualizado e vai poder consultar um cartório de notas e títulos ou então a Procuradoria do Estado mais próxima da sua casa para saber se de fato a sua pena de multa foi inscrita em dívida ativa. Caso tenha sido, você deve pedir a emissão da certidão de dívida pública. No caso do Estado de São Paulo, você pode consultar a dívida ativa pelo site www.dividativa.pge.sp.gov.br, entrar em consultas e em consultar débito. É importante procurar um advogado ou um defensor público para te auxiliar. E também é importante verificar, junto aos cartórios de títulos e documentos da sua região, se o seu nome foi protestado pelo Estado em função do não pagamento da pena de multa. O advogado ou defensor vai pedir à justiça para liberar o seu título de eleitor. Ele também pode pedir o parcelamento dessa pena de multa. Uma vez que você tenha sucesso nessa restituição dos seus direitos civis e políticos, ou seja, consiga tirar o seu título de eleitor, isso não quer dizer que você não precise pagar a pena de multa. Esse processo vai apenas antecipar a sua reabilitação como cidadão antes de pagar a multa. Não há isenção à pena de multa.